Nesse vídeo eu vou te mostrar os 4 melhores funis de e-mails para você faturar todos os dias no automático com infoprodutos em 2025. E como a minha proposta nesse vídeo é ser prático, já vamos para a tela, porque esse é um vídeo que pode mudar o cenário do seu lucro no final desse mês. Essa é a proposta porque tudo que eu vou mostrar aqui você pode implementar já a partir de hoje para começar a vender por e-mail. E provavelmente a sua realidade hoje é essa. Você tem uma ferramenta de e-mail marketing até cara na sua operação, você não tem alguém dentro da sua operação que é um especialista em gerar resultado com e-mail, e por isso você não fatura tão bem por e-mail. Bom, e talvez você até acredite que e-mail marketing não dá resultado. E se essa é sua realidade, saiba que esse vídeo é para você. Porque o meu objetivo aqui é mostrar esses 4 funis, de fato, desconstruir eles e mostrar a estratégia por trás desses 4 funis e te entregar algo que vai fazer você cumprir com a minha proposta. Você começar a faturar com o e-mail e até o final desse mês você já ter resultado. E eu queria que você começasse entendendo uma coisa. Existe um ativo adormecido na sua operação hoje em dia. Porque assim, se você tem um funil dentro da sua operação que capta o e-mail de leads ou simplesmente você vende produtos que você recebe o e-mail das pessoas e você não consegue converter 100% desses leads ou converter 100% desses alunos para um próximo passo dentro da sua operação, seja um upsell, um cross-sell, um produto de aumento de ticket médio, bom, saiba, você está deixando dinheiro na mesa porque o e-mail marketing poderia te estar gerando de resultado. O e-mail marketing poderia estar aumentando a sua conversão, seja de leads ou seja de alunos para um próximo passo. E é exatamente por isso que esse vídeo nasceu, porque eu quero te mostrar como parar de deixar esse dinheiro na mesa e você começar a colocar ele no seu bolso. E se você não me conhece, muito prazer. Sendo direto, meu nome é Henrique Hernandes, eu sou sócio cofundador da Resend BI e nós somos uma empresa de e-mail marketing focada em negócios digitais que trabalham com infoprodutos. Então, basicamente, a proposta da Resend é gerar mais faturamento para os nossos parceiros através do e-mail marketing. Hoje a gente tem uma promessa que gira em torno de 5 a 10% do aumento do faturamento mensal utilizando somente e-mail marketing. E nos últimos anos a gente gerou milhões de faturamento com a nossa metodologia em operações de todos os tamanhos, 5, 6, 7, até 8 dígitos. E tudo que eu vou mostrar nesse vídeo é um resumo, é um compilado dessa metodologia que a gente tem e da experiência que a gente tem. Então eu mesmo, Henrique Hernandes, sou um estrategista que já trabalho com o digital há quase 5 anos e eu já participei de mais de 150 operações, inclusive a Resend nasceu muito por conta disso, porque eu participava de muitas operações e muitos lançamentos e perpétuos gigantes que simplesmente negligenciavam o e-mail. E eu e meu sócio, a gente se encontrou na nossa jornada, a gente começou a trabalhar junto e a gente olhou e falou, pô, se a gente começar a dar atenção para o e-mail, talvez a gente comece a gerar mais resultado. Bora testar? Bora! E o resultado era que em lançamentos que a gente fazia, a gente tinha uma meta muito ousada. Nossa meta era gerar o faturamento de e-mail que correspondesse aos custos de todos os lançamentos que a gente fazia. Imagina aí, se você faz um lançamento e você tem todos os custos bancados pelo faturamento que vem de e-mail, sem contar as fontes de WhatsApp, Instagram e tráfego. Pois é, era isso que a gente conseguia na maioria das vezes e nos perpétuos a gente conseguiu criar um ROI de 5, 10 até 20 vezes do investimento que as pessoas tinham com o e-mail marketing. Foi daí que a gente olhou um para o outro e falou, beleza, existe essa demanda no mercado e a gente tem algo que pode dar muito resultado. E aí nasceu o Resend e nasceu o que eu quero te mostrar nesse vídeo. Eu sei que uma objeção que pode surgir é, mas o meu público não abre e-mail, isso não funciona na operação. E bom, o que eu quero mostrar aqui é basicamente 3 estudos de caso onde a gente aplicou esses exatos funis que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo e a gente gerou um resultado insano em nichos diferentes. Então, na operação da Preciane, por exemplo, a gente conseguiu erguer um braço que representava uma média de 12% do faturamento do negócio vindo por e-mail. E a gente, no ano de 2024, gerou mais de 280 mil de faturamento por e-mail na operação desse nosso parceiro. Então, assim, eles não acreditavam que e-mail vendia também, eles não botavam fé e era um público muito mais topo de funil e até frio pela escala do perpétuo e a gente conseguiu ter esse resultado. E mas é um nicho muito, mulheres, beleza. Na operação do Matheus Borges a gente conseguiu aumentar o lucro dele em mais de 5% através da nossa metodologia. A gente em pouco tempo já estava em 6 dígitos de faturamento por e-mail.
E não para por aí, porque também a gente, falando de lançamentos agora, a gente já conseguiu em um lançamento Latam, que conversava com diversos públicos diferentes e tinha umas dificuldades ali operacionais por conta disso, mas a gente conseguiu representar 12% do faturamento do lançamento vindo de e-mail marketing. Foram 6 dígitos de faturamento e no downsell a gente ainda representou 15% das vendas. E por que eu estou mostrando isso? Basicamente para provar para você. A gente já trabalhou em diversas operações de todos os nichos possíveis, de renda extra, até produtividade, até fitness e até um nicho espiritual e religioso, e a gente pode afirmar que e-mail marketing dá resultado, independente do nicho. E por que e-mail marketing, Henrique? Cara, sendo direto, porque é um meio de contato como qualquer outro, só que ele é mais individualizado. Então você dar atenção para o e-mail marketing faz sentido, porque para os leads ou para os alunos que recebem a comunicação por e-mail, você consegue ter um ambiente que é muito fácil de você criar uma comunicação que parece ser um para um, que parece que é o especialista que está enviando aquele e-mail para a pessoa. E não só isso, mas é um ativo que pode gerar paralelamente ao resto da operação dinheiro, caixa e faturamento. Entendeu? Então, não tem motivo para você não vender por e-mail. E aí fica o terceiro ponto. Por que não? Por que você está inutilizando o e-mail? Se você, mesmo vendo tudo isso, acha que não, na minha operação não funciona, eu achei que ia ver outra coisa nesse vídeo, beleza, pode ir embora. Porque a partir daqui eu vou mostrar na prática o que o e-mail marketing pode fazer e como você pode aplicar esses 4 funis para ter mais resultado. Então, na prática, o que faz o e-mail marketing? Isso é uma coisa que muita gente não entende, mas... Cara, e-mail marketing serve para otimizar conversões. É basicamente isso. Seja conversões de funis de vendas, de relacionamento, engajamento, ascensão, renovação, seja qual for o objetivo, o e-mail marketing pode te ajudar, porque é um outro meio de comunicação. Então, não importa o que você está fazendo na sua operação, saiba que em todos os pontos que existem de contato com a tua audiência, você poderia estar plugando boas estratégias de e-mail para aumentar as conversões. A conversão do lead para aluno, do aluno para consumir o produto na área de membros, de consumir da área de membros para dar um depoimento, disso para ele comprar o upsell, disso para ele comprar o upsell 2. Todas essas conversões poderiam ser otimizadas. E quando você constrói um ecossistema dentro da sua operação otimizado por e-mail marketing, você tem no final do mês um resultado como esse que eu mostrei para vocês, de 15, 5, 10, 12% de faturamento mensal a mais vindo só de vendas por e-mail. E sem mais delongas, vamos falar então aqui das 4 estratégias, dos 4 funis de e-mails que você vai usar para faturar com e-mail marketing. E o primeiro deles é o de recuperação de vendas. E assim, eu sei que isso é meio batido, mas eu quero trazer uma ótica diferente aqui. Antes de qualquer coisa, é importante clarificar o que é uma recuperação de vendas. Bom, basicamente, a recuperação de vendas é o conjunto de ações e estratégias voltadas para resgatar clientes que por algum motivo desistiram de finalizar uma compra. Isso não é óbvio, Henrique? Pô, com certeza é óbvio. Provavelmente você já roda algum tipo de recuperação de vendas na sua operação. Só que, como a Resend enxerga isso? Bom, a gente enxerga como o início de uma nova etapa no relacionamento de uma pessoa com uma marca ou especialista. Então, para pensar, você tem 1 milhão de seguidores e esses seguidores eles estão ali recebendo anúncios, recebendo ofertas, pitches e recebendo oportunidades de se tornarem clientes. Você não concorda que a pessoa que chegou perto de comprar o produto, que chegou na recuperação de vendas e não comprou, ela pode ser considerada uma pessoa que está numa etapa acima dos leads que nunca caíram em recuperação de vendas? Você não concorda que essa pessoa que chegou muito perto de comprar o produto, mesmo que sejam curiosos, e tem curiosos, só que é uma parte menor se você levar em consideração quem cai em recuperação. Uma fatia pequena são os curiosos que não estão interessados em nada. Então, a gente considera que quem cai na recuperação de vendas é um tipo de lead que é diferente, ele já está muito mais quente, ele já está muito mais perto de comprar. E por conta disso, faz muito sentido ter estratégias e um tratamento e um tipo de relacionamento diferente com ele. Porque ele está mais perto, ele está numa etapa acima de quem nunca chegou nem perto de comprar, de quem nunca abriu uma nunca abriu uma página de vendas e foi para um checkout para tentar concluir uma compra. Então, por conta disso, o primeiro funil que a gente tem é o de recuperação de vendas, mas aqui entra o insight estratégico. O que a gente faz aqui na Resend, a gente recomenda você fazer é ter um funil de recuperação de vendas que
Caso a pessoa não compre nos primeiros dias, caso a pessoa não seja convertida, depois você não desconsidere essa pessoa e trate ela novamente como um lead, mas sim que quando acaba o funil de recuperação de vendas, você pode ou colocar ela numa tag dentro do seu ActiveCampaign, da sua ferramenta de e-mail, ou preparar um funil de relacionamento, de conteúdos que vai nutrir essa pessoa e qualificar essa pessoa para uma próxima oportunidade, ou para você fazer depois disso tudo uma nova oferta ainda mais atrativa e ainda mais agressiva para essa pessoa se tornar cliente. Então a gente gosta de preparar estratégias onde a nossa recuperação é basicamente dividida em 3 etapas. Na primeira, a gente vai pegar essa pessoa e vai tentar fechar a venda com ela focando na urgência. Então, ela está quente, ela acabou de cair na recuperação de vendas. Aqui a gente gosta de usar argumentos de urgência, de escassez, e muitas vezes a gente gosta até de dar um cupom de desconto, porque se a pessoa não comprou no primeiro e-mail, nas primeiras horas, e ela está em recuperação, significa que cada vez mais a gente está perdendo essa pessoa, a gente não quer perder essa pessoa. Por isso, a gente gosta de ter também ali um cupom de desconto que a gente envia por e-mail exclusivo para ela e isso costuma funcionar muito bem. Só que depois que a pessoa não compra, a gente entra no que a gente chama de um funil de doutrinação, onde a gente começa a enviar e-mails para essa pessoa que a gente vai nutrindo ela com bons conteúdos e vai elevando o nível de consciência dela, vai quebrando objeções, vai construindo crenças, vai doutrinando ela para ela se preparar para comprar aquele produto numa próxima oportunidade. E depois dessa etapa a gente entra com uma venda final, onde a gente gosta de chegar e falar, beleza, você não comprou anteriormente, mas eu tenho uma ótima oportunidade para você. E essa oportunidade é melhor ainda do que aquela oferta que eu fiz anteriormente, só que agora você tem que tomar uma decisão rápida. E aí a gente, depois que a pessoa passa por uma nutrição, uma doutrinação, a gente vem com uma nova oferta ainda mais agressiva e isso costuma funcionar muito. E tudo isso nasce dessa visão estratégica desse primeiro funil de vendas que eu tenho certeza que você já conhece, mas o que a gente gosta de fazer é levar em consideração que essa pessoa já está em outra etapa. Ela não é mais um lead qualquer e a gente não pode tratar ela como se ela estivesse nessa caixinha. Não, ela é um lead muito mais quente, muito mais qualificado. E aqui a gente queria trazer alguns erros comuns que as pessoas costumam cometer na recuperação de vendas. E o primeiro é a repetição de argumentos. A maioria das pessoas, elas erram nas recuperações de vendas, e provavelmente você erra nisso hoje, porque elas ficam repetindo argumentos. Elas ficam, ao longo dos e-mails, repetindo os motivos para a pessoa comprar, os entregáveis, e ficam criando uma falsa escassez que as pessoas nem acreditam. E, cara, isso não funciona. Então, o que a gente gosta de fazer por aqui é, em cada e-mail, tratar um ângulo de copy diferente. Se no primeiro e-mail a gente focou na urgência, no segundo a gente apresenta um desconto. Não funcionou? No terceiro a gente pode quebrar algumas objeções e mostrar algum depoimento. Não funcionou? A gente pode contar uma história do especialista e tentar trazer um ângulo diferente de resultado, ao invés de focar no resultado direto, no resultado indireto, na vida que a pessoa vai viver, na liberdade que ela vai ter, por exemplo. Então, variar os argumentos funciona muito bem. Enquanto repetir eles, faz com que a sua conversão desça lá embaixo e as pessoas ativem um modo de vou ignorar esses e-mails, porque é só uma venda chata, sem graça e que não dialoga com a minha realidade. É isso que o público acaba pensando. Então esse é o primeiro erro que você não pode cometer. E o segundo, inclusive, ele vai um pouco nessa linha, que é uma argumentação rasa. Cara, não funciona o e-mail que você só coloca alguns argumentos ali e fala, beleza, peguei algumas coisas da página de vendas, botei aqui no produto e vamos para cima. Não, um dos princípios para você ter bons resultados com o e-mail marketing é você saber quem está do outro lado. E se você sabe quem está do outro lado de verdade, você sabe como chamar a atenção dessa pessoa para pegar boas aberturas com boas headlines e você sabe o que falta de empurrãozinho para essa pessoa comprar. E aí você vai desenvolver uma argumentação mais profunda, que dialoga com as dores da pessoa, que dialoga com a realidade e fala mais sobre ela do que sobre você. É muito mais do que, eu quero vender para você, é muito menos sobre isso e muito mais sobre você precisa disso, isso vai te ajudar dessa forma, daquela forma, e isso funciona muito para e-mail. Então, toma cuidado com essa argumentação rasa, com essa repetição de argumentos, que isso nunca funciona muito bem. E o terceiro erro é o excesso de palavras e argumentos agressivos, que isso acaba levando o e-mail ou para spam ou para promoções. Inclusive a gente vai ter um vídeo aqui na Resend falando só sobre isso e a gente recomenda que você assista porque, cara, não adianta nada você escrever a melhor copy do mundo se ela vai para spam ou para promoções. E aquilo, se você tem muitos argumentos agressivos, isso também faz com que a pessoa ative esse modo de
não quero ler esses e-mails porque ele é só venda, é só agressividade e isso não soma valor para ninguém. Então é óbvio que isso vai fazer com que a pessoa tenha menos interesse de abrir mais e-mails depois. E o quarto e o quinto erro, eles são até paradoxais, né? Você escrever muitos e-mails e você escrever poucos e-mails são dois erros que você não deve cometer na sua recuperação de vendas. Muitos e-mails por exemplo, você ficar 20 dias enviando e-mails de vendas para quem caiu em recuperação. Isso não vai funcionar, isso vai ter uma queda de abertura brutal, isso vai fazer com que a sua reputação, a reputação do seu IP e a saúde da sua conta seja afetada e a tua entregabilidade no geral vai diminuir. Então não faz sentido você saturar quem não está querendo comprar com mais oferta. Por isso até que eu falei da forma como a gente divide a nossa estratégia aqui dentro da Resend. Mas da mesma forma que muitos e-mails são ruins, poucos e-mails também são ruins. Porque se você só coloca alguns e-mails ali, 2, 3 e-mails, e usa uma argumentação ali mais ou menos, cara, não vai adiantar nada. Porque muitas vezes a pessoa ela pode ter caído na recuperação, ela só não estava no momento, ou ela está esperando o pagamento cair, está esperando o cartão virar. E se você não insiste naquela pessoa da forma correta, isso também faz com que você perca vendas, entendeu? Então, no fundo, tudo é sobre equilíbrio, e inclusive o que a gente recomenda para uma boa recuperação de vendas é uma média de 10 e-mails, 12 e-mails que respeitem essa estratégia que a gente falou, não são 12 e-mails de vendas, é como a Resend faz. E por fim, um último erro é a falta de uma visão estratégica de acordo com o contexto, de acordo com o seu contexto, o contexto da sua operação. Então, se você lida com um público muito frio, às vezes faz sentido você ter uma comunicação ali de copy que vai ser um pouco menos direta e um pouco mais sobre esquentar a pessoa, criar relacionamento com ela, fazer com que ela conheça mais o expert, mais os depoimentos. E da mesma forma que lidar com o público quente é uma outra realidade, é completamente o oposto, né? Você está lidando com uma pessoa que já conhece o expert, o produto, então ela já está preparada para uma comunicação mais direta. E você não ter essa visão estratégica de acordo com a realidade da sua operação, do seu funil, do seu especialista, isso pode acabar com a conversão da sua recuperação de vendas. E esses são os erros que a gente recomenda que você não evite. Esse é o primeiro funil que, assim, é fundamental que você esteja rodando de uma forma otimizada para você ter bons resultados com e-mail marketing. E os próximos 2 funis eu vou unificar aqui em um só, porque vai fazer sentido. Aqui a gente tem um funil de onboarding com monetização e o upsell. Basicamente você já sabe, não precisamos nem falar muito sobre isso, mas na nossa visão, o que a gente gosta de enxergar dentro do onboarding e do upsell e por que eles andam de mãos juntas, é porque basicamente o onboarding é a oportunidade que você tem de fidelizar um cliente e fazer com que ele consuma o produto que ele adquiriu, fazer com que ele tenha resultados, mesmo que seja assim pequenos, mesmo que seja só mentais, mas fazer com que a pessoa sinta que ela fez um bom investimento e ela tem uma boa experiência como cliente. Então o onboarding ele está intrinsecamente ligado com o upsell, porque se você não tem um bom onboarding, você tem uma pessoa que dificilmente ela pode querer dar o próximo o próximo passo dentro da sua esteira. Então dificilmente a pessoa vai querer comprar outro produto se ela comprou um produto que ela foi mal recepcionada, que ela mal consumiu e ela nem viu ser tão bom assim. Então é por isso que a gente enxerga o onboarding como uma oportunidade de você focar em dar uma ótima experiência para esse cliente e dar 1001 razões para ele confiar de olhos fechados numa próxima etapa, num próximo passo. E o upsell, inclusive, é uma oportunidade que a gente tem não só de levar a pessoa para o próximo passo dentro da esteira, para o próximo produto, mas também é uma oportunidade de ancorar valor. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a maioria das pessoas elas não compram um upsell. Normalmente você pega uma conversão ali num bom upsell, vamos dizer que de 5, 10, 15, 20, 30, se você faz 40% é um milagre de conversão dentro de um upsell real. Agora, e essas outras 60% de pessoas? Vale a pena você converter 40% para pegar as outras 60% e você fazer com que elas criem um ódio por terem a sensação de que elas compraram um produto, mal compraram um produto, já estão recebendo outras ofertas e nunca mais comprem nada da sua operação? Então é por isso que a gente enxerga no upsell também uma oportunidade de ancoragem de valor, uma oportunidade de a gente mostrar para a pessoa que, ok, nós estamos aqui, você comprou o seu produto, você está tendo uma boa experiência, a gente se preocupa com isso, esperamos que você esteja tendo o resultado que você esteja aplicando, mas
O que eu quero te apresentar aqui é uma nova oportunidade. É uma oportunidade de você acelerar esses resultados, de você ter um complemento na sua jornada. E essa oportunidade não é obrigatória. Se você achar que não faz sentido, tudo bem. Mas eu tenho uma ótima condição para você, eu tenho uma super condição especial. Você comprando pelo e-mail ou você por ser aluno, você tem uma condição de receber um cashback. Você tem uma condição de pegar o valor que você pagou no seu produto inicial e você vai ter esse valor descontado no preço do upsell. E aí você já cria um valor para a pessoa que ela chega e fala, pô, beleza, não estão querendo empurrar a venda em mim inconsequentemente. E isso ajuda muito. Então é dessa forma que a gente enxerga o onboarding e o upsell e o que a gente gosta aqui de fazer na Resend. A gente gosta de ter um funil de onboarding onde ele tem no máximo 1 ou 2 e-mails ali nos primeiros dias que a pessoa compra o produto, levando para o upsell e sempre nessa narrativa que eu falei, tomando cuidado com a experiência do cliente. E quando acaba o onboarding, a gente gosta de encaixar uma nova ação de upsell. E quais são os erros comuns que as pessoas cometem aqui, tanto no onboarding quanto no upsell? Bom, o primeiro deles é que elas fazem um onboarding despersonalizado e muito sem cuidado com a experiência do cliente. Além disso, eles também usam uma comunicação de venda que ignora o fato que a pessoa acabou de virar cliente. Então, pô, a pessoa acabou de virar cliente, não faz sentido você mandar um onboarding que por e-mail parece ser uma coisa horrível, até porque isso vai desmotivar a pessoa de abrir outros e-mails. Então, se for uma comunicação ruim, se for uma comunicação que parece que foi copia e cola de marketing mesmo, parece que é uma mensagem do time de marketing, e não parece que está tomando um cuidado com a sensação da pessoa, a experiência do cliente, isso vai prejudicar o desempenho dos próximos e-mails. E se você usa uma comunicação extremamente agressiva, que só quer vender a qualquer custo para essa pessoa que acabou de comprar um produto, também prejudica muito. Então são 2 erros que você tem que tomar muito cuidado. Além disso, a falta de cuidado e de atenção com o consumo do produto. Você não se preocupar com a pessoa consumir o produto, com a pessoa entrar lá, ir para a área de membros. É por isso que a gente gosta muito de fazer CTAs de consumo, CTAs para a pessoa acessar a área de membros, ir lá e consumir o produto. Isso funciona muito e é muito positivo. E o quarto, acho que já ficou claro, mas o quinto erro, de novo, é a falta de uma visão estratégica de acordo com o seu contexto. Então, se você pega e você não leva em consideração quem é o público que está comprando, da onde eles vieram, o que eles buscam, você não vai ter bons e-mails nem de onboarding e nem de upsell e por isso você não vai ter uma boa conversão. E o quarto funil que eu quero mostrar aqui é assim, o meu preferido, particularmente falando, porque é o que gera mais resultado, gera explosões de vendas, que a ação de pico de vendas é o funil de pico de vendas. E basicamente esse funil ele foi muito apadrinhado pela Resend. É claro que já existem estratégias de lançamento por e-mail e tudo mais, mas a gente criou uma própria nossa, e onde a gente basicamente faz um lançamento meteórico por e-mail com algumas características ali. E é uma ação que aumenta o engajamento da lista, eleva a percepção de valor do serviço ou do produto que é vendido e gera uma sensação de exclusividade, porque a pessoa pensa, pela narrativa que a gente constrói, de que é algo específico para ela. Então, uma ação de pico de vendas é basicamente um lançamento por e-mail que acontece paralelamente a toda a operação. A operação está rodando. A operação está rodando com os nossos parceiros, inclusive a gente costuma gerar uma média de 5 dígitos todos os meses só fazendo essas ações de picos de vendas que acontecem paralelamente paralelo ao que está acontecendo no marketing. Então, às vezes o marketing está rodando perpétuo, testando criativo, do nada começa a pingar um monte de venda porque está rolando uma ação 100% exclusiva por e-mail. Isso a gente gosta muito de fazer, funciona muito, só que qual é o erro das pessoas quando se trata de monetizar listas e fazer esse tipo de ação? É que, cara, as pessoas elas adoram deixar a lista abandonada e depois querer fazer ações, seja de lançamentos ou de vendas, com uma lista que está fria. E assim, vou falar pela Resend, a gente já fez uma ação de ressuscitação e limpeza que gerou R$200 mil de faturamento com uma lista que era fria. E era, tipo, muito fria. Agora, eu posso chegar aqui para você e falar, não importa o tamanho da sua lista, não importa a temperatura deles, não importa se faz 10 anos que eles não recebem e-mails. Isso significa que a nossa estratégia vai gerar R$200 mil de faturamento para você? Não, não quer dizer isso. Eu seria um hipócrita. Quem diz isso é mentiroso. Porque depende muito do contexto, mas a real é que quanto mais quente a sua lista tiver, quanto mais recente ela for, melhor para fazer esse tipo de ação, de limpeza, de pico de vendas, de lançamento por e-mail. Então, esse é um erro que você tem que tomar cuidado para não cometer. Não deixa a lista abandonada. Terminou uma ação de vendas, captou um lead, não deixa ele ficar morto. Isso vai fazer com que você deixe muito dinheiro na mesa, porque esse lead poderia ser convertido em algum momento, mesmo que seja daqui a 2 meses com uma ação de pico de vendas ou de limpeza.
E um segundo erro é não obter engajamento no início de alguma ação. Então, se você está falando com a sua lista e você vai ter uma ação de lançamento por e-mail, por exemplo, o que a gente recomenda é que você, nos primeiros e-mails, foque em ter engajamento. Ou seja, faça CTAs para a pessoa responder o e-mail, para a pessoa clicar em algum link, algum botão, para a pessoa favoritar aquele e-mail. Por quê? Porque se os primeiros e-mails pontuais dessa ação eles tiverem boas métricas tanto de engajamento quanto de abertura e entregabilidade, todo o resto da ação, todos os próximos e-mails, eles vão ser puxados para cima também. Então, a pior coisa que você pode fazer é pegar uma lista que está fria e já começar a vender de cara. Não, começa com e-mails calmos, e-mails de reativação, e-mails entregando valor, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Então, você entregar alguma isca, algum presente, algum valor para a pessoa no começo da ação, vai fazer com que ela queira abrir mais e-mails porque ela está vendo valor ali. E isso funciona muito. E outro erro é utilizar uma oferta comum ou saturada. Se você vai fazer algo exclusivo por e-mail, uma das coisas ruins que você pode fazer, que vai piorar a sua conversão, é usar uma oferta que a pessoa já está acostumada a ver. Ou uma oferta que não tem uma atratividade nenhuma. Por isso a gente sempre gosta de fazer lançamentos por e-mail, ações por e-mail, que envolvem ou desconto, ou bônus, ou algo que deixe claro para a pessoa que aquilo está disponível somente por e-mail. Que a pessoa possa ir no Instagram, que ela possa ir no YouTube, que ela possa ir aonde for e ela vai ver que, de fato, aquilo ali não está disponível em nenhum outro lugar. Isso aumenta demais a sua conversão em todas as ações de pico de vendas que você for fazer. E é claro que não poderia deixar de ser um erro escrever uma copy ruim. Uma comunicação água de salsicha, uma comunicação que não carrega a personalidade do especialista e que parece ser mais do mesmo, não vai funcionar. Não adianta você ter 100 mil contatos que estão na sua lista de e-mails. Se você escrever copies ruins, o seu público-alvo vai abrir aquilo e vai falar, tá, não é para mim, não me interessei. E eles só vão parar de abrir e-mails. E você tem que ter em mente que quando você vai fazer uma ação com uma lista que está um pouco mais fria, você tem um único tiro. Porque se aquela pessoa receber um e-mail e ela não vê valor, ou ela vai se descadastrar ou ela vai falar, pô, não, eu só vou ignorar os próximos e-mails disso daqui. Então esse é um cuidado que você precisa ter. E acho que o próximo erro ficou claro, de você não entregar valor para as pessoas da lista. Então você só aparecer quando quer algo em troca é prejudicial, é ruim, não vai ajudar. Então, a melhor coisa que você pode fazer é manter um relacionamento com a sua lista e entregar valor 80% do tempo para nos 20% do tempo você aparecer com uma oferta matadora e converter muito. E por fim, um erro comum são os horários e as datas dos disparos, porque, cara, você tem que conhecer o seu público. Agora, se você pega alguns e-mails que são cruciais em ações de lançamentos, como o e-mail de inscrições abertas, o e-mail de liberação de oferta, ou de antecipação ou de reativação de lista, e você envia numa sexta-feira à noite, a não ser que o seu público-alvo abra e-mail sexta-feira à noite, eu não recomendo de jeito nenhum você usar esse tipo de horário. Então, toma cuidado com isso, conheça o seu público, mas horários universais que a gente gosta de usar aqui na Resend, principalmente para as comunicações mais essenciais, é domingo à noite, ali entre 18 e 20 horas, segunda às 8 horas da manhã, segunda às 19, 20 horas, terça também. Sexta-feira a gente costuma enviar e-mail só até talvez 14, 15 horas, 17 horas assim no máximo, mas só para pegar aquela galera que abre e-mail nesse horário mesmo. E são cuidados para você ter, porque não adianta nada ter a melhor copy, ter boas taxas se você enviou o e-mail num horário ruim e aí você vai pegar uma baixa abertura. Então não vai ter adiantado muita coisa. E agora que eu apresentei tudo isso, eu queria falar de uma realidade. Basicamente, existe um problema que você vai enfrentar diante de tudo isso que eu te apresentei. Provavelmente você não vai ter tempo para executar todos esses funis e uma estratégia lucrativa de e-mail marketing. Provavelmente você não vai ter alguém, ou você não é a pessoa dentro da sua operação que é especialista em gerar resultado com e-mail, e talvez você nunca tenha validado um funil de e-mail que dá resultado, então você não vai ter a expertise para conseguir fazer isso com qualidade. E é por isso que nós da Resend temos uma oportunidade para você, que é literalmente esse presentinho que a gente aparece aqui algumas vezes no vídeo e que sempre que ele aparece vale a pena. Nós da Resend preparamos uma nova proposta para o mercado que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Nossa proposta é simples. Em 4 horas, você vai transformar esse custo irritante de e-mail marketing que você tem na sua operação, que provavelmente não dá muito resultado, em uma máquina de vendas. Então, você vai copiar, adaptar e configurar esses 4 funis de e-mails que eu comentei aqui e você vai aumentar o faturamento do seu perpétuo sem que você precise investir R$1 a mais em tráfego pago.
Essa é a proposta e você ainda vai contar com uma garantia condicional de 30 dias, que se você não tiver resultado, o dinheiro é seu. E assim, o preço é ridículo. Então eu vejo que não faz sentido nenhum de você recusar essa proposta, porque assim, uma venda do seu menor produto aí, de provavelmente um produto de entrada, já vai pagar esse produto inteiro e tudo que você tirar daqui é lucro. E a gente está fazendo isso basicamente como um gesto de boa fé mesmo, porque a gente sabe que o mercado de e-mail marketing brasileiro é amador. As pessoas não acreditam em e-mail, as pessoas acham que e-mail não dá resultado. Então a gente decidiu pegar 4 funis de e-mails, são exatamente esses funis aqui de recuperação de vendas, onboarding com monetização, aumento de ticket médio e pico de vendas, e a gente vai entregar eles com tudo o que você precisa para plugar eles na sua operação em até 4 horas e começar a ter resultado com eles e começar a faturar com eles. Então você vai ter uma recuperação de vendas extremamente avançadas, a melhor estratégia de recuperação da Resend que a gente teve até hoje. Para você copiar e colar, você vai ter referências de copy, referências que é literalmente você pegar ali, dar uma adaptada e configurar na sua ferramenta. Vão ter aulas práticas minhas explicando as estratégias e qual é a lógica por trás delas e como você vai executar elas. E não só isso, mas ainda vai ter aulas do Davi, o meu sócio aqui dentro da Resend, ensinando você a configurar essas automações, você implementar esse funil na prática e tudo isso para que você implemente em até 4 horas. Então essa é a nossa proposta e você vai ter todos esses 4 funis que eu apresentei aqui nesse vídeo. E assim, por uma condição muito especial, eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido para você e para sua operação, porque vai dar mais resultado, você vai fazer um investimento muito baixo para ter muito resultado. E aqui é basicamente o que você vai receber, então o link vai estar na descrição desse vídeo. Você vai receber o Máquina de Vendas por E-mail, MVE, que é esse nosso treinamento que você vai ter 4 funis para copiar, adaptar, configurar e começar a faturar com e-mail marketing. Um bônus meu, que eu fui copywriter por 4 anos e eu gravei uma super aula com o guia para escrever os e-mails mais fodas do seu nicho. Então, onde eu mostro ali boas práticas de copywriting, analiso funis na prática e mostro o blueprint de um e-mail que converte. E além disso, você vai ter uma aula bônus com o Davi, uma aula mais profunda sobre spam e promoções, onde você vai extinguir qualquer e-mail da sua operação que acaba indo ou para spam ou para promoções e 30 dias de garantia condicional. Não teve resultado em 30 dias tendo executado ali os funis? Cara, sem problemas. Teu dinheiro está de volta, até porque o objetivo da Resend com esse produto é provar para o mercado que e-mail marketing dá resultado sim, e você vai ver isso na sua operação. Então é isso, se você quer aproveitar o Máquina de Vendas por e-mail, o link está na descrição desse vídeo. Pô, se você curtiu esse vídeo, é claro que eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal da Resend, porque a gente está aumentando a nossa frequência de vídeos aqui no YouTube e a gente só vai postar conteúdos de qualidade mesmo. E no segundo link da descrição você vai encontrar também as nossas redes sociais, então acompanha a gente no Instagram porque a gente sempre posta muita coisa boa. E é isso, tamo junto e eu te espero lá dentro do Máquina de Vendas por e-mail.